O saldo da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP26, tem pelo menos 2 pontos que envolvem diretamente o Brasil: criar um mercado global de carbono e zerar o desmatamento. Nesse segundo ponto, que é zerar o desmatamento, o Brasil se comprometeu a antecipar a meta em 2 anos. Passou de 2030 para 2028. E quem detalha esses acordos a partir de agora é o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Ao vivo, o ministro faz um balanço da COP26 e fala sobre queimadas, aquecimento global e sustentabilidade. A entrevista é para a Voz do Brasil. Vamos ver. Conversa ao vivo com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Boa noite, ministro. Boa noite. Obrigado pelo convite. Ministro, na COP26, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, o Brasil se comprometeu em zerar o desmatamento até 2028. Uma antecipação de 2 anos em relação à meta anterior. Isso será realmente possível com as ações que estão sendo tomadas? Sim, com certeza. O Brasil se comprometeu em reduzir as suas emissões em 50% até 2030, atingir a neutralidade de carbono até metade do século, 2050. Essa é uma das ambições, é uma das maiores ambições dos países em desenvolvimento do G20. É a maior ambição, na verdade. Se comprometeu com a Carta de Florestas, que aí fala sobre desmatamento, e se comprometeu também com o Acordo do Metano. Então, esses compromissos assumidos pelo Brasil na primeira semana foram muito importantes e nós agora vamos atuar na direção de cumprir todos esses compromissos. E como é que o senhor resumiria a participação do Brasil na COP26? O Brasil teve um papel importantíssimo, especialmente no acordo que criou o mercado de carbono global. O Brasil atuou de forma construtiva e proativa, nós articulamos quando necessário, pressionamos os países que queriam bloquear a negociação e, ao mesmo tempo, esclarecemos pontos positivos para outros países que não entenderam uma proposta desenhada pelo Brasil junto com o Japão. O Japão submeteu essa proposta e nós começamos a mexer nesse tabuleiro de negociação multilateral de todos os países, são praticamente 200 países, que tinham que aprovar esse texto no final da conferência e nós conseguimos esse objetivo, a meta era essa mesmo, e nós conseguimos criar o mercado global de carbono e o Brasil será um exportador de carbono para o mundo que tem poluições de gás de efeito estufa, que representam aí 97% dessas gases de efeito estufa estão fora do Brasil. Então seremos exportador de carbono. E para esse resultado, o senhor teve uma série de reuniões aí com dezenas de países, né? Exatamente. O que nós fizemos? O governo federal preparou a Conferência do Clima, nós fizemos 60 reuniões antes da conferência e mais 24 reuniões durante o período que eu participei da conferência lá em Glasgow. O que aconteceu foi que o Brasil foi protagonista, nós recebemos no nosso stand. Isso significa o quê? A importância do Brasil na negociação. Então, nós recebemos Estados Unidos, a China, União Europeia, a Suíça, o Paraguai, o Uruguai, a Argentina e vários outros. Foram 24 reuniões importantíssimas que deixaram claro que o Brasil é protagonista nessa negociação de clima e foi protagonista em desenhar uma proposta de um acordo global para o mercado de carbono. Ministro, e o mercado global de carbono é um mercado promissor para o país, não é mesmo? O que a gente pode esperar de recursos e investimentos? O que é esse mercado de carbono? Alguns projetos são inviáveis economicamente, projetos de redução de emissões de gás de efeito estufa. Então, você tem um processo industrial que você não consegue deixar ele economicamente viável, porque custa muito caro você fazer essa transformação tecnológica para menos emissão. O que vai acontecer com esse mercado de carbono? Esse mercado de carbono traz recursos porque você vai poder vender essa redução de emissões que você fizer nessa nova tecnologia. Então, os recursos, nós imaginamos que será um mercado de 50 bilhões de dólares por ano e 10 bilhões de dólares serão destinados a carbono que o Brasil irá exportar. Ministro, desde o início da COP, o senhor disse que um dos objetivos era mostrar o Brasil real, que cuida do meio ambiente de forma sustentável, que gera empregos e renda. Esse objetivo foi atingido? Sim, foi atingido. Nós conseguimos fazer neste ano, nessa conferência, foi o maior stand já feito nas histórias, nas COPs que o Brasil participou.
Conseguimos fazer um stand de 200 metros quadrados lá em Glasgow. Seriam 2 stands, um deles virtualizado aqui de Brasília. Então nós conseguimos levar mais de 100 projetos, programas reais de um Brasil que cuida da sua agrofloresta, que cuida da sua energia renovável, que cuida da sua atividade de mineração sustentável. Vários projetos foram apresentados lá e quem passou em Glasgow pôde ver um Brasil real, um Brasil que faz uma atividade que vai dar reciclagem, como eu falei, ao ecoturismo. Um desses projetos que o senhor cita são a reciclagem de pneus e latinhas de alumínio. São exemplos de que a gente está adotando medidas importantes pelo meio ambiente, ministro? São exemplos. O que nós fizemos também foi isso. A gente levou projetos que já acontecem no Brasil. Nós não levamos só uma promessa. O caso das latinhas de alumínio, que são 97% delas recicladas, dos pneus, das embalagens defensivos, que são 97%, 98% reciclados, resíduos animais, todas esses 4 que eu citei aqui, o Brasil é número 1 ou número 2 do mundo nessa atividade. Então, o que nós conseguimos fazer? Fazer com que as pessoas, ou que o mundo conhecesse um Brasil que às vezes não chega até lá fora. Essa informação não chega até lá fora. Que o Brasil é um exemplo nessa atividade de reciclagem, por exemplo. Ministro, um outro assunto agora. O senhor destacou na COP26 que o Brasil já tem 50 bilhões de dólares para financiar projetos sustentáveis em diversos setores. A gente já tem aí alguns projetos sendo tocados, colocados em prática? Sim, nós temos vários projetos que vão na linha desse programa de crescimento verde que o Brasil lançou há um mês atrás. Esse programa são as bases de um crescimento verde. Qual o objetivo desse programa? Acelerar, priorizar e transformar o Estado em um Estado que enxerga um projeto verde e acelera essa nova economia verde. O que nós entendemos? Que muito mais do que punir e proibir, nós temos que acelerar projetos verdes, que vão do biocombustível, etanol, papel e celulose, reciclagem de embalagens. O que é um projeto verde? Um projeto que emita menos gás de efeito estufa, que conserve vegetação nativa ou que use racionalmente recursos naturais. Se você tiver um desses componentes, você consegue provar que o seu projeto é verde e o governo vai acelerar projetos nessa direção. E, ministro, como é que o Brasil atua em busca de soluções para evitar o aquecimento global? Exatamente nessa linha. A linha de acelerar projetos verdes. Quando a gente falar, por exemplo, de energia renovável, eólica e solar, criaram dos 380 mil empregos. Então, como que o Brasil deve atuar? Trazendo oportunidade de um emprego verde, que está muito ligado à matriz energética, por exemplo, à troca de combustíveis fósseis por uma energia renovável. Solar e eólica no Brasil e a bioenergia são bons exemplos de empregos verdes e a gente entende que trazendo oportunidades de crescimento da economia que nós vamos achar uma solução justa para uma transição de uma economia hoje muito emissora de gás de efeito estufa para uma economia neutra em emissões até 2050. Agora, ministro, como é que foi essa experiência do Brasil em fazer um evento híbrido com discussões e eventos tanto no Brasil quanto no Brasil como em Glasgow, né? Foi uma experiência muito gratificante. A gente conseguiu, dessa maneira, levar 10 ministros a participarem de uma conferência do clima. Isso nunca tinha ocorrido antes. Então, eu recebi aqui no stand, na primeira semana, no stand aqui em Brasília, de uma forma virtual, a gente conseguiu apresentar para o mundo cada um desses ministérios o que está fazendo realmente. O que foi essa conferência? Essa conferência não foi do Ministério do Meio Ambiente, foi do Brasil, que levou casos reais até Glasgow. Qual é a diferença? Eu não fui só discutir e negociar acordos climáticos. Eu fui mostrar para o mundo que o Brasil cuida muito da natureza e faz um papel importante como protagonista nessa agenda climática. E nós conseguimos fazer isso lá. E foi uma honra para mim ser o chefe da delegação e conseguir ajudar o Brasil a defender os seus interesses e garantir, no final, a criação de uma nova moeda verde. E o Brasil vai ser exportador dessa moeda verde, que é o crédito de carbono. Ministro, durante a COP26, o Brasil recebeu representantes da China, Estados Unidos e Inglaterra no estande brasileiro. O que isso significa na prática? O Brasil tem um protagonismo nas discussões sobre a mudança climática? Com certeza. Essas que você citou e mais alguns que vieram ao nosso stand mostram claramente a importância do Brasil. Por que ele tem esse protagonismo? Os países menos desenvolvidos entendem o Brasil como um líder para cobrar os países
mais poluidores e os países ricos, porque o Brasil tem uma característica natural e econômica parecida com os outros países. O que significa isso? Você tem áreas muito pouco desenvolvidas e áreas muito ricas. Tem áreas poluidoras e áreas que emitem gás de efeito estufa por desmatamento, por exemplo. Então, isso é um pouco do que acontece no mundo. E tem algumas regiões que são menos desenvolvidas e precisam de um incentivo econômico gigantesco para fazer uma transição justa. O importante é que a gente faça uma transição daquilo de países, por exemplo, que dependem de 95% de carvão para sua energia, para uma renovável. Ele não vai fazer isso sem muito recurso. Então o Brasil foi lá e pressionou os países ricos que não fizeram o seu papel, não fizeram sua lição de casa, não chegaram lá na Conferência do Clima para oferecer o volume de recursos para essa transição justa. Isso foi uma frustração global, não brasileira. Agora, ministro, com todas essas ações, essas mudanças previstas, o que o senhor espera, o que o Brasil espera para a próxima COP? Nós temos o desafio da próxima conferência implementar esse mercado de carbono, que ele acaba de nascer, então ele ainda tem que ser desenhado, ele tem que começar a se estruturar e, principalmente, mobilizar recursos relevantes para fazer uma transição justa no mundo todo. O Brasil tem aí uma política de crescimento verde, que os bancos federais já têm 50 bilhões de dólares direcionado a projetos verdes, mas o mundo precisa de muito mais recurso do que 100 bilhões de dólares que foi prometido em 2015 e não foi entregue em 2020. Nós já estamos em 2021. Então, houve um estudo, relatórios que saíram durante a conferência, já se fala em $1 trilhão de necessidade de recursos por ano, e um banco soltou um estudo de $5 trilhões por ano. É um gigantesco desafio fazer com que a gente coloque esse recurso à disposição dos países mais vulneráveis, menos desenvolvidos, e fazer com que esse recurso tenha transparência. Como acessar de uma forma fácil e aplicar de uma forma ágil. Isso também foi muito discutido durante a conferência. Esse recurso precisa chegar no chão. Esse recurso precisa remunerar quem cuida de uma árvore, quem cuida de uma floresta, ao mesmo tempo gerar um emprego verde para quem está num território que ainda emite gás de efeito estufa por estar numa atividade ainda baseada em combustíveis fósseis, em carvão mineral. Eu tenho que não eliminar o carvão mineral, mas sim criar um emprego verde novo. E para isso a gente vai precisar de muito recurso para superar esse desafio global. Ok, ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, muito obrigada pela entrevista ao vivo aqui à Voz do Brasil. Você acompanhou aí ao vivo, portanto, a entrevista do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Ele falou sobre os resultados da COP26, aquecimento global, desmatamento e sustentabilidade. A íntegra dessa entrevista fica no site da Rede Nacional de Rádio e o endereço está na sua tela.